Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. O site da revista Galileu diz o seguinte: cidades com ciclistas são mais felizes, criativas e mais ricas. O estudioso de planejamento urbano Richard Florida cruzou o percentual de ciclistas em cidades americanas com seus índices de renda e bem-estar. E ele concluiu que centros urbanos com maior número de pessoas que pedalam para ir ao trabalho têm em média um salário maior. Nesses locais, grande parte da economia se baseia na produção de conhecimento e o grau de instrução dos moradores também costuma ser mais alto. Os índices de felicidade e bem-estar também são mais altos, ou seja, uma coisa meio Domênico de Masi. Gente que tem prazer na vida, que não vive só pelo dinheiro, pelo capitalismo, pelo trabalho, mas ama a intelectualidade, o relacionamento, a conversa, o sentar e tomar um chá, o sentar e tomar um vinho, o sentar e tomar um chopp. Participar da cidade efetivamente. Participar com as pessoas da cidade. Trabalho, né? E o caminho, trajetória, curtir a trajetória do trabalho. Trajetória não é um não. Flaneiro, né? O flaneur, aquele que gosta de flanar, aquele que gosta de observar a cidade e viver a cidade de uma outra maneira. Eu sou um flaneur. Você é totalmente um flaneiro. Você é. Eu tenho dias que sou flaneiro, assim. Mas Joinville, eu te admito que Joinville às vezes é difícil de flanar em Joinville. A explicação disso que a gente está falando aqui, que com ciclistas em cidades são mais felizes, a explicação estaria no fato de que as cidades que favorecem a bicicleta tendem a atrair o que ele chama de classe criativa. Cientistas, engenheiros, educadores, escritores e artistas. Óbvio, né, Chaves? Sim. Santa as pessoas Bárbara. que são justamente os flaneiros. Exatamente. Santa Bárbara, na Califórnia, por exemplo, tem um percentual de ciclistas 6 vezes maior do que os Estados Unidos, como um todo. Lá a renda é 18% superior e 45% dos trabalhadores são da classe criativa. São gente produtiva e inovadora. As cidades brasileiras, elas são estranhas porque as pessoas elas moram muito longe do trabalho. A ideologia da casa própria, de que cada um tem que ter sua casinha, aquela coisa do programa de TV lá, mas oi, vamos sortear uma casa agora. Sim, casa isso própria. é a reprodução de uma ideologia. E quando cada um tem a sua casinha, acontece que a cidade ela vai espraiando, ela vai ficando horizontal, vai ficando uma coisa muito distante da outra. E aí as pessoas não conseguem trafegar de bicicleta, o ideal seria, mas elas não conseguem justamente porque tudo está longe. O trabalho está longe, o estudo está longe, o lazer está longe quando tem lazer. E numa cidade europeia, por exemplo, a cidade europeia ela é muito mais densa, muito mais compacta. E aí as pessoas conseguem trafegar de bicicleta. Eu quero falar um pouquinho sobre toque aqui, a matéria da revista super interessante, é isso, Letícia? Ter certos rituais antes de fazer as coisas pode reduzir a ansiedade e aumentar suas chances de se dar bem. Um estudo recente conduzido pelo pesquisador David Eilan, da Universidade de Tel Aviv, sugere que nem todas as pessoas com comportamento repetitivo, especialmente aqueles que se parecem com rituais, sofrem de toque, do transtorno obsessivo compulsivo. Na verdade, esses rituais podem reduzir o estresse e aumentam a nossa crença de que estamos no controle de uma situação. Segundo a pesquisa, ter certos rituais durante a fase de preparação de alguma coisa pode ajudar a tarefa a ser mais bem sucedida. Um exemplo disso é o que alguns jogadores de futebol fazem antes de cobrar um pênalti. Alguns fazem o sinal da cruz, outros murmuram uma oração, outros dão um certo número de pulinhos para poder cobrar o pênalti. Entrar com o pé direito. Tudo isso na quadra, é o que os pesquisadores classificam como comportamento preparatório. Agora, quando a coisa fica patológica? O comportamento de confirmação, muitas vezes, não tem um objetivo claro. Isso tende a ser mais intenso nas pessoas com toque, que costumam checar várias vezes, repetidas vezes, por exemplo, se fecharam numa torneira. Não apagar a luz. Desligar o fogão, isso, né? lavar as mãos várias vezes, entende? Pessoas com comportamento compulsivo sofrem de uma sensação de incompletude. Elas não têm certeza se a sua tarefa foi concluída mesmo. E tem sempre a necessidade de verificar a ação. Atitudes assim deixam um sentimento de insegurança maior e de descontrole da vida. Essa é a principal diferença entre o ritual normal
e o patológico. Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no audioblog. Um dos piores pecados do jornalismo é a vaidade. E é muito comum nessa profissão a briga de egos, o ego inflado. Quem deu primeiro. Quem deu primeiro, quem não deu, o furo, eu sou melhor jornalista do que o outro, tal, aquela coisa toda. Aliás, eu descobri que tem uns seres humanos em Joinville que dizem, o fulano deu em primeira mão, canal tal deu em primeira mão. Os caras mentem descaradamente na internet. É uma coisa assim absurda. O mais importante de tudo é a população saber da notícia. Isso é o mais importante. Mas aí é que entra a vaidade do jornalista. Exato. É a população ser informada do assunto. Agora, se ele escutou primeiro na Mais, se ele escutou primeiro não sei aonde, aí é outra questão. Ou ele soube só na Mais FM, tranquilamente, está formando uma opinião, enfim. Mas o importante é a notícia, não é quem deu primeiro ou quem deixou de dar primeiro. Entendeu? E aí o ouvinte sabe separar isso. É que às vezes a gente subestima muito o ouvinte, telespectador, a humildade, enfim. Os veículos, eles são mais fortes que os jornalistas. Isso é indiscutível. Porque o jornalista só tem voz enquanto ele está no veículo? Só tem voz enquanto está no veículo. Se ele sai do veículo, ele vai falar com quem através do quê? Qual é a mídia que ele vai usar? Exato, e precisa ter essa simbiose, assim, o jornalista tem que ser consciente, os veículos têm que ter consciência que precisam de jornalistas para fazer um veículo, né, para fazer o programa, para fazer o jornalismo, mas os jornalistas também têm que ter muita convicção de que eles precisam do veículo para fazer isso. Vou jogar um assunto polêmico aqui, porque o Rafinha Bastos fez um comentário infeliz no CQC, dizendo que ele comeria a Vanessa Camargo e o filho dela porque ela está grávida. Né? Um comentário sujo, nojento, uma coisa absurda. Pra mim, eu acho que até praticamente pode ser uma coisa até patológica. O cara talvez precise de tratamento mesmo, psiquiátrico e psicológico, talvez. E o que eu quero trazer aqui é essa questão de que no Brasil a gente vê, e é uma discussão que eu já tive muitas vezes na sala de aula no jornalismo, qual é a linha limítrofe, qual é a linha que divide o humor do jornalismo. Porque nós vivemos num país onde tudo acaba em pizza, e infelizmente os CQCs da vida transformam o jornalismo numa piada. Porque eles têm matéria de denúncia, eles fazem de uma certa forma um formato parecido com o jornalismo, porém isso não é jornalismo. A gente precisa entender enquanto população, enquanto críticos, enquanto jornalistas, enquanto formadores de opinião, enquanto população civil, pessoas normais, a gente precisa diferenciar que jornalismo é uma coisa, mentira é outra e humor é outra. E a gente precisa entender e saber quem a gente anda ouvindo, quais são as opiniões que a gente anda acreditando, e que tipo de informação a gente anda colocando pra dentro da cabeça. O jornalismo engraçado, ele contamina. Eu acho que o jornalismo ele contamina, é uma praga que contamina. Eu acho também, por outra parte, eu acho que o jornalismo não tem que ser sisudo. Não tem que ser um jornalismo mal-humorado. Ele pode ser dialogal, ele pode ser tranquilo. Ele pode ser tranquilo, pode ser leve. Mas não precisa ser debochado. Mas não precisa ser. Tem que levar a coisa a sério. Acho que alguns jornalistas que gostam de fazer esse jornalismo bem-humorado, esse jornalismo engraçado, que eu chamo, acho que tem que procurar justamente outro tipo de programa, ou ser humorista, ou ser palhaço de circo. Exatamente, põe um nariz vermelho, sobe no poste, enfia uma melancia na bunda e sobe, pronto, vai fazer brincadeira. Em vez de fazer uma brincadeira de mau gosto, aproveita a cidade e seus espaços. Conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville com o sociólogo Charles Henrique. E por falar de falta de bom senso, nós estamos na última semana para a filiação de possíveis candidatos para as eleições de 2012. Quem quer concorrer nas eleições de outubro do ano que vem tem que estar filiado em algum partido até esta sexta-feira. Ou quem quer trocar de partido também tem seus últimos dias. O samba da cadeira. O samba da cadeira e o samba das ideologias. Tem gente que hoje é socialista, daí vira liberal. Tem gente que é do partido tal, vai pro partido X. Tem vereador que por causa do amigo que apoiou ele lá nos anos 90, agora troca de partido, porque criou um partido novo, que é o PSD. Então, tem irmã de deputado estadual que pode trocar de partido para seguir o caminho do irmão. Que eu já sei quem é. E sabendo mais ou menos por cima dos nomes que serão possivelmente os candidatos à prefeitura. Eu não vou votar em ninguém daí, né?
porque é praticamente tudo farinha do mesmo saco. É um partido único, né? É um partido único, devia ser PU. Pra botar no seu chapéu. Meu Deus, fala, Charles Henrique. Olha, nessas eleições nós vamos ter... Desculpa, perdão, gente, mas é que quando fala de política só pode feder no final. Só pode feder no final. Infelizmente, política no Brasil é sinônimo de humor e de fedor. Tá tudo rimando, né? PU. Aqui em Joinville, pelo que é na eleição passada também teve um escândalo também com um secretário preso, e na eleição veio uma surpresa de uma escuta telefônica que pegaram, deputado estadual, que acabou aí praticamente liquidando a eleição. E não se surpreenda se em 2 anos também que vamos vem ver qual que é o novo escândalo dos móveis, né? Porque teve uma história de móveis, né? Tem. Móveis daqui, não se tirar surpreenda móveis se de lá. aparecer novas escutas envolvendo cenários políticos aí que vai estourar só em 2012. Opa, então a coisa vai ficar... Não se surpreenda. Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.